E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem jamais transgredir um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Emmanuel vem comentar na lição 157 do livro Pão Nosso, O Filho Egoísta. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mais aguçada a atenção encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sobre o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração da sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Pois é, né? A gente está sempre comentando isso, que o Emmanuel tem uma capacidade de pegar o mesmo versículo, o mesmo estudo e fazer 3, 4 visões diferentes para a gente poder estar compreendendo de maneira completa. Hoje ele chama a atenção na parábola do filho pródigo, não para aquele que voltou e recebeu a festa, mas para aquele que reclama, fala, poxa, eu estou aqui esse tempo todo e para mim nunca foi feito nada. Aí o pai fala assim, mas eu te sirvo também há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, você nunca me deu nenhum cabrito para alegar-me com seus amigos, com os meus amigos. Então, quer dizer, está falando do outro filho que, chama aqui de filho egoísta, e que reclamou da postura do pai de mandar fazer uma super festa para aquele filho que voltou para casa. Ele vem chamar a nossa atenção, né, do que acontece, né? A gente... é muito grande na Terra que o egoísmo dentro de cada um de nós. Egoísmo, vaidade e orgulho são os nossos três maiores adversários, e que a gente está tão juntinho com eles, a gente agarra tanto a eles, por isso que a gente não percebe que eles são nossos adversários e está sempre junto deles. Por isso que o aprendizado maior aqui da Terra acaba sendo o quê? O de amar ao próximo como a si mesmo, porque conforme você vai aprendendo a amar o próximo, você simplesmente sai dessa camada aí do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Mas ele vem falar aqui pra gente da conduta do garoto que está em casa, do filho que está em casa. Ele até fala assim, se for parar para ler, no último parágrafo, lendo a parábola com atenção, nós ignoramos qual dos dois filhos é o mais infortunado, se é o pródigo ou o egoísta, mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já tinha pelo menos remorso, já o segundo não, o segundo continuava vivendo. E isso leva a gente a chegar à conclusão, vamos pensar assim, né? Como é que tem sido a minha vida com relação aos meus pais, aqueles que foram responsáveis pela minha educação? Será que eu simplesmente... Chegou um momento que eu falei, tá bom, o que vocês tinham que cumprir, vocês já cumpriram, agora eu vou tomar minha vida, e a gente esquece, né, o dever filial de estar sempre cuidando dos nossos pais também, sabendo como eles estão, perguntando se eles estão precisando de alguma coisa. Tem um texto no Evangelho segundo do Espiritismo, né, que quando ele vai falar da piedade filial, ele até acrescenta, ele fala, olha, o dever com os pais, ele tem um ingrediente a mais. Está lá nos 10 mandamentos de Moisés, honrar a pai e mãe. E a gente não tem noção de quantas noites eles perderam em vigília por conta das febres, né, dos probleminhas, das doenças de criança, que toda criança tem, quando o sistema imunológico ainda não está totalmente formado, e a gente vai tendo. E também todas essas noites também que foram perdidas com alimentação, com banho, com todo aquele momento, naquele período todo, que é um período longo da vida, se a gente parar para ver.
que a nossa vida aqui, em média, na Terra, costuma ter de 80 anos, mais ou menos, colocar uma idade média para hoje, 80 anos, aproximadamente 20 anos é o tempo que, 15 a 20 anos, é o tempo que a maioria fica, no mínimo, dentro de casa. Muitos passam desse período de tempo. E quando a gente está dentro de casa, quem é que está controlando na maioria das vezes? É o pai, é a mãe. Aí chega um momento que, opa, agora eu vou tomar minha vida, e simplesmente não tem agora mais aquele cuidado com os pais. Então, pai e mãe é uma coisa que a gente tem que começar a aprender desde agora, para o nosso bem mesmo, para depois a gente não ter remorso, não ter arrependimento de nada. Pai e mãe é aquela, vale a pena ter o costume de estar ligando sempre, de não ter, lá ligando que eu estou falando no telefone, né? De fazendo ligações por telefone, se não puder visitar pessoalmente, ou pelo menos fazer uma ligação. Outra coisa, perder a inibição, se alguém ainda tem essa inibição, de falar eu te amo. A gente gosta de ouvir isso, eu te amo. Eu, por exemplo, eu mesmo trabalhando com música e às vezes chegando tarde em casa, toda santa noite eu escuto minhas duas filhas, pai, bênção, eu te amo, tá, pai? Isso faz bem pro ego, isso faz uma coisa tão bem. Por que a gente não pega o costume de fazer com os outros também? Aprender. Claro que aqui ela foi aprendendo a fazer isso e está fazendo isso agora. Mas eu falo de uma criação que eu tive que não era muito dessa maneira, foi coisa da geração, né? Mas eu quebrei isso. Eu chegou um momento que eu já era adulto, eu fui lá, aprendi a beijar meu pai, que não era coisa muito comum a gente beijar o pai na minha família, e depois quebrei esse tabu de chegar para ele e falar, pai, eu te amo, tá, pai? Obrigado por tudo, e falar mesmo, quando estiver na frente das pessoas, olha, você é o melhor amigo que eu tenho, minha mãe também, né? Ter esse costume de fazer isso, né? Porque ele vem falar aqui pra gente do egoísmo. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, ele se revolta e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Se a gente começa desde cedo a desenvolver uma coisa que os psicólogos chamam de transferência, a gente vai chamar de empatia, a gente começar a se colocar sempre no lugar das pessoas. Eu fico vendo, por exemplo, observando uma coisa, né? Uma coisa que sempre aguça os parentes mais idosos é você querer saber a história deles. Então, sentar com calma, tirar uma tarde, né, de começar a conversar 2 horas da tarde, a gente perde noção do tempo, quando vai ver já é 9 horas, 10 horas da noite. Como é que foi a sua formação? Como é que é, onde você morou? Qual foi a cidade que você foi criado? Como é que é a história da família? E eles com certeza vão estar ali rememorando, lembrando de erros, lembrando de acertos, mas enfim, lembrando que eles também têm uma raiz, têm uma história também para contar, e quanto mais a gente também tem noção da nossa história, mais até alegria a gente tem. Eu fico, por exemplo, eu sou filho de mineiro com cearense, eu gosto de ouvir a história dos meus primos, principalmente do Ceará, tanto de um lado como do outro, teve muita luta, muita dificuldade, mas eu fico vendo assim, principalmente do Ceará, porque na época era o êxodo rural, e eles eram obrigados a esperar completar os 18 anos de idade para sair e vir sozinho, na cara e na coragem. Imagina um filho seu, porque cresceu, atingiu a maioridade, pegava um pau de arara, ou então conseguia pegar o ônibus, aqueles que tinham recurso, tinham mais sorte, para poder vir para cá, para o Sudeste, começar uma vida aqui no Sudeste, depois de não sei quanto tempo conseguir comunicação para lá. Hoje a comunicação é muito fácil, né? Hoje a gente tem aí o WhatsApp, tem esses aplicativos, mas na época não tinha isso tudo. Então você fazer isso também é uma coisa que vai te inteirando quanto à origem da sua família e a renúncia, a dedicação, o sofrimento dos nossos familiares também, o que nos engrandece bastante, o que nos dá assim, ânimo e vontade de continuar a estar sempre lutando. Isso sempre vale muito a pena. E você está saindo também da sua situação de ego, de vaidade, de orgulho. Então, diz a doutrina espírita, né, tá sempre ficar feliz com aquilo que aconteça de bom com as outras pessoas. Ah, mas ele não merecia. Como não merecia? A pessoa, quando está necessitada, é o que mais merece. Porque é ele que precisa de ter um despertar, precisa ser tocado de alguma maneira. E vai tocando sim. É lógico que a gente sabe que a natureza não dá salto, a gente tem que partir da gente mesmo. A natureza não dá salto comigo. Tem um monte de coisa que eu já estou cansado de saber que é errado, e mesmo assim, na hora impulsiva, na hora eu acabo fazendo, não tem como ainda controlar, tem como tentar consertar depois que já fez. Então como é que eu vou querer também que todo mundo que vive comigo seja perfeito também, né? Então a gente vai começar a respeitar a todos, mas principalmente o que fica dessa lição de hoje é o respeito e o carinho que nós devemos ter com aqueles que foram os responsáveis pela nossa formação como homem, como cidadão aqui na Terra, nossos pais ou aqueles que ficaram incumbidos dessa parte, nossos avós, quem for.
Jesus nos abençoe hoje e sempre.